O nosso planeta é um lugar tão extraordinário que, às vezes, parece desafiar tudo aquilo que chamamos de realidade. Existem paisagens que lembram mundos alienígenas, montanhas que parecem tocar o céu como gigantes adormecidos, rios que mudam de cor, desertos que florescem e lagos tão perfeitos que parecem ter sido pintados à mão. O mais surpreendente é que nenhum desses lugares foi criado por artistas ou efeitos especiais. Eles existem de verdade, espalhados pelos cantos mais incríveis da Terra, esperando para surpreender qualquer pessoa que tenha chance de conhecê-los. Hoje você vai embarcar em uma jornada por cenários tão inacreditáveis que, em muitos momentos, será difícil acreditar que fazem parte do mesmo planeta onde vivemos. Antes de começarmos essa viagem, já deixe o seu like para mostrar ao YouTube que você também gosta de descobrir as maravilhas escondidas do nosso planeta. E inscreva-se no canal para continuar explorando lugares que parecem impossíveis e conte aqui nos comentários qual é o lugar mais impressionante que você já viu pessoalmente ou pela internet. Seu comentário pode inspirar a próxima grande aventura de quem está assistindo junto com você. Agora respire fundo, porque a primeira parada parece saída diretamente de outro planeta. No extremo sul da Bolívia existe um deserto onde a própria natureza resolveu brincar com as cores. O Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, já impressiona por sua imensidão branca que parece não ter fim. Mas tudo muda depois das chuvas. Uma fina camada de água cobre a superfície e transforma quilômetros de sal em um espelho perfeito. O céu deixa de estar apenas acima de você e passa a existir também sob seus pés. Caminhar por esse lugar provoca uma sensação difícil de explicar. O horizonte desaparece completamente e por alguns instantes parece impossível distinguir onde termina a Terra e onde começa o céu. Durante determinadas épocas do ano, esse gigantesco espelho natural reflete nuvens, estrelas e até a Via Láctea com uma nitidez impressionante. Fotógrafos do mundo inteiro atravessam continentes para registrar esse fenômeno que faz qualquer imagem parecer uma montagem digital. Cientificamente, tudo acontece graças à superfície extremamente plana do salar, formada pela evaporação de antigos lagos pré-históricos. Mas, para os povos locais, esse lugar sempre carregou um significado muito mais profundo. Antigas histórias contam que o deserto nasceu das lágrimas de uma montanha que perdeu seu companheiro, transformando dor em beleza eterna. Talvez seja por isso que permanecer em silêncio diante dessa paisagem provoque uma sensação tão difícil de esquecer. Agora imagine caminhar por uma floresta onde, de repente, montanhas gigantescas começam a surgir entre a névoa, como pilares sustentando o próprio céu. É exatamente essa sensação ao chegar ao Parque Nacional de Zhangjiajie, na China. Centenas de colunas de pedra se erguem verticalmente por centenas de metros, cobertas por árvores que desafiam a gravidade. Quando as nuvens envolvem os picos, apenas seus topos permanecem visíveis, criando a impressão de que enormes ilhas estão flutuando sobre o vazio. Não é por acaso que essas montanhas inspiraram o cenário do famoso filme Avatar. Porém, a realidade consegue ser ainda mais impressionante que a ficção. Essas formações levaram milhões de anos para serem esculpidas pela erosão da chuva, do vento e das mudanças climáticas. Enquanto a ciência explica pacientemente esse processo geológico, antigas lendas chinesas contam outra versão. Dizem que antigos espíritos escolheram essas montanhas para permanecer mais próximos do céu, protegendo a natureza e mantendo o equilíbrio entre o mundo dos homens e o dos deuses. Quando a névoa cobre completamente os vales, é fácil entender por que tantas pessoas acreditaram nisso durante séculos. A próxima parada leva você até um dos lugares mais misteriosos da Islândia. Escondidas sob enormes geleiras, cavernas de gelo revelam um espetáculo que parece impossível de existir. Ao entrar nesses corredores naturais, tudo muda de cor. As paredes deixam de ser brancas e passam a brilhar em diferentes tons de azul profundo, como se a luz estivesse presa dentro do próprio gelo. O silêncio é absoluto. Cada passo ecoa lentamente enquanto enormes blocos cristalinos refletem pequenos feixes de luz, criando um ambiente que lembra muito mais um palácio extraterrestre do que uma simples caverna. O mais curioso é que nenhuma dessas cavernas permanece igual por muito tempo. Todos os anos, o degelo modifica completamente sua estrutura. Algumas desaparecem para sempre. Outras renascem em locais diferentes, como se a própria Terra estivesse constantemente redesenhando suas obras de arte. Essa transformação permanente faz com que cada visita seja única. Não existe uma fotografia capaz de registrar exatamente o que outra pessoa verá alguns meses depois.
É como observar um artista criando uma nova escultura todos os dias, usando apenas gelo, água e tempo. Nossa próxima viagem nos leva ao coração da Namíbia, onde o deserto mais antigo do planeta encontra o Oceano Atlântico em uma das paisagens mais improváveis da Terra. De um lado, dunas douradas gigantescas se estendem até onde os olhos conseguem alcançar. Do outro, ondas quebram continuamente sobre uma praia envolta por névoa. É um encontro entre dois mundos completamente diferentes. Durante o amanhecer, a luz do sol pinta as dunas com tons intensos de laranja e vermelho, enquanto o oceano permanece envolvido por uma névoa fria que parece esconder antigos segredos. Sobreviver nesse ambiente parece impossível. Ainda assim, a vida encontrou maneiras extraordinárias de florescer. Pequenos insetos capturam gotas de água diretamente da neblina. Plantas conseguem viver durante centenas de anos praticamente sem chuva. Animais adaptaram seus hábitos para enfrentar um dos climas mais extremos do planeta. Ao caminhar por esse cenário, você percebe que a natureza não apenas sobrevive às dificuldades. Ela transforma os lugares mais improváveis em verdadeiras obras-primas. E essa é apenas uma pequena parte das maravilhas que ainda esperam por você nesta jornada. Deixe o calor do deserto para trás, porque a próxima parada leva você até um lugar onde a água desafia completamente aquilo que os seus olhos esperam ver. No Oceano Índico, próximo à Ilha Maurício, existe um fenômeno tão impressionante que milhões de pessoas acreditam estar olhando para uma gigantesca cachoeira subaquática. Vista do alto, a paisagem parece mostrar o oceano despencando em um enorme abismo sem fim. A sensação é inquietante. Por alguns instantes, parece que o próprio mar está sendo engolido pelas profundezas da terra. A realidade é igualmente fascinante. O efeito acontece graças ao relevo submarino e ao deslocamento de enormes quantidades de areia e sedimentos sobre um declive no fundo do oceano. A combinação entre as águas cristalinas e os diferentes tons de azul cria uma ilusão óptica perfeita. Mesmo sabendo da explicação científica, é quase impossível convencer o cérebro de que aquilo não passa de um efeito visual. Os pescadores da região contam que ali existe um portal protegido pelos espíritos do mar, um lugar onde o oceano conversa silenciosamente com o coração da terra. Talvez seja apenas uma lenda, mas diante dessa paisagem, acreditar nela parece quase natural. Agora imagine caminhar por um lugar onde o chão parece pertencer ao nosso mundo, mas tudo ao redor lembra um cenário criado para um filme de ficção científica. É exatamente isso que acontece ao chegar ao Monte Roraima, uma gigantesca montanha de topo plano localizada na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Suas paredes verticais se elevam por centenas de metros, formando uma fortaleza natural praticamente isolada do restante do planeta. Durante milhões de anos, a evolução trabalhou ali de forma independente, criando espécies que simplesmente não existem em nenhum outro lugar da Terra. No alto do platô, pequenas lagoas cristalinas refletem um céu constantemente envolto por nuvens. Rochas esculpidas pela chuva assumem formas que lembram animais, castelos e esculturas abstratas. Plantas carnívoras dividem espaço com flores delicadas que aprenderam a sobreviver em um ambiente extremo. Para os povos indígenas Pemon, aquele não é apenas um monte gigantesco. É o lugar onde nasceu a própria vida. Eles acreditam que Roraima representa a árvore sagrada que sustentava todos os frutos do mundo antes de ser derrubada pelos antigos espíritos criadores. Quando a neblina cobre completamente o topo da montanha, fica difícil não sentir que existe algo profundamente especial naquele lugar. Nossa jornada continua até um dos maiores espetáculos subterrâneos do planeta. No Vietnã, existe uma caverna tão gigantesca que poderia abrigar arranha-céus inteiros em seu interior. Estamos falando da impressionante San Duong, considerada a maior caverna conhecida da Terra. Sua entrada já provoca arrepios. Uma abertura colossal desaparece na escuridão, enquanto o som da água ecoa entre paredes que parecem não ter fim. Mas o verdadeiro espetáculo está escondido muito além da entrada. Conforme você avança, percebe que aquela não é apenas uma caverna. É praticamente um mundo isolado. Existem rios subterrâneos, praias de areia fina, enormes salões de pedra e até florestas completas crescendo sob o teto colossal. Em alguns pontos, parte do teto desabou há milhares de anos, permitindo que a luz do sol penetrasse lentamente. Foi o suficiente para criar um ecossistema totalmente independente, onde plantas, animais e nuvens se formam dentro da própria caverna. Poucos lugares conseguem transmitir tão claramente a sensação de que o planeta ainda guarda territórios completamente desconhecidos.
De repente, saímos das profundezas da Terra para chegar a um dos lugares mais coloridos do planeta. No coração da Colômbia corre um rio que parece ter sido pintado por um artista. O Cano Cristales muda completamente de aparência durante alguns meses do ano. Tons intensos de vermelho, amarelo, verde, azul e preto se espalham pelo leito cristalino, criando uma paisagem tão improvável que muitos acreditam estar olhando para uma imagem editada. O segredo está em uma pequena planta aquática que floresce apenas quando temperatura, nível da água e incidência de luz encontram um equilíbrio perfeito. Durante esse curto período, o rio se transforma em um verdadeiro arco-íris líquido. Durante muitos anos, esse tesouro permaneceu praticamente inacessível devido aos conflitos na região. Hoje ele representa um símbolo de paz e renascimento. Caminhar por suas margens desperta uma sensação curiosa. Parece que a própria natureza resolveu mostrar que beleza e esperança podem surgir exatamente onde antes existiam dificuldades. Nossa próxima parada leva você até um dos lugares mais silenciosos e misteriosos do planeta. No extremo sul da Nova Zelândia, o Milford Sound parece reunir todas as paisagens épicas imagináveis em um único cenário. Penhascos gigantescos mergulham diretamente no mar enquanto dezenas de cachoeiras despencam das montanhas formando véus de água que desaparecem lentamente entre a névoa. Quando a chuva chega, centenas de novas quedas d'água surgem temporariamente, transformando toda a paisagem em um espetáculo vivo que muda cada hora. Antigas tradições maoris contam que esse fiord foi cuidadosamente esculpido por um semideus utilizando uma ferramenta sagrada para criar um dos lugares mais belos do mundo. Hoje, golfinhos, focas e pinguins dividem espaço com visitantes que permanecem em silêncio diante da grandiosidade da paisagem. Existe algo especial naquele lugar, não apenas pela beleza, mas pela forma como tudo parece acontecer em perfeita harmonia. Enquanto você observa montanhas, água, névoa e céu formando uma única paisagem, surge uma sensação difícil de explicar. Há de que o planeta ainda é infinitamente maior, mais misterioso e mais extraordinário do que conseguimos imaginar. E a última parte desta viagem reserva cenários capazes de superar até mesmo tudo que você viu até agora. Nossa próxima parada parece desafiar completamente as leis da natureza. No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, existe uma nascente termal que mais parece uma pintura gigante espalhada sobre o solo. A grande fonte prismática exibe círculos perfeitos em tons de azul profundo, verde, amarelo, laranja e vermelho, formando um mosaico de cores tão intenso que parece impossível acreditar que foi criado apenas pela natureza. Vista do alto, ela lembra o olho de um planeta distante observando silenciosamente tudo ao seu redor. A ciência explica que essas cores extraordinárias são produzidas por bilhões de micro-organismos microscópicos que sobrevivem em temperaturas extremas, algo que parecia impossível até poucas décadas atrás. Cada faixa colorida representa um ambiente diferente, onde apenas organismos altamente especializados conseguem viver. Mas, diante daquele espetáculo, é difícil pensar apenas em biologia. A impressão é de estar observando uma obra de arte viva, constantemente redesenhada pelo calor que emerge do interior da Terra. É um lembrete de que mesmo os lugares aparentemente inóspitos podem esconder uma beleza absolutamente surpreendente. Agora seguimos para um arquipélago perdido entre milhares de ilhas na Indonésia. Raja Ampat é considerado por muitos especialistas o lugar com a maior biodiversidade marinha do planeta. Vista do alto, a paisagem parece um quebra-cabeça formado por centenas de pequenas ilhas cobertas por vegetação, cercadas por águas tão transparentes que revelam o fundo do mar mesmo a dezenas de metros de profundidade. O contraste entre o verde intenso das florestas e o azul cristalino do oceano cria uma imagem que parece ter sido produzida por inteligência artificial, mas ela existe exatamente assim. Debaixo da superfície, o espetáculo continua. Jardins de corais se estendem por quilômetros, formando um universo repleto de peixes coloridos, arraias gigantes, tartarugas marinhas e tubarões que deslizam tranquilamente pelas águas mornas do Pacífico. Antigas tradições da região contam que as 4 principais ilhas nasceram de ovos de dragões sagrados, enviados para proteger aquele pedaço do oceano. Seja mito ou realidade, basta observar esse cenário por alguns minutos para compreender por que tantas culturas enxergam algo quase divino naquele lugar. A natureza parece ter reunido ali algumas de suas obras mais perfeitas. Nossa última parada leva você para um dos fenômenos mais improváveis de todo o planeta.
No deserto do Atacama, considerado um dos lugares mais secos da Terra, acontece um espetáculo tão raro que transforma completamente a paisagem. Durante anos, tudo que se vê é um enorme tapete de areia e pedra sob um céu intensamente azul. Mas, quando uma combinação extremamente específica de chuvas acontece, milhões de sementes adormecidas despertam ao mesmo tempo. Em poucos dias, o deserto inteiro explode em flores. Onde antes existia apenas silêncio e aridez, surgem campos cobertos por tons de rosa, amarelo, branco e lilás que se estendem até o horizonte. Borboletas aparecem, insetos retornam, pássaros voltam a cantar e o vento passa a carregar o perfume das flores por quilômetros de distância. Tudo isso dura apenas algumas semanas. Depois, a paisagem volta lentamente ao estado de deserto, como se nada tivesse acontecido. É um dos maiores lembretes de que a natureza trabalha em um ritmo próprio, revelando seus maiores espetáculos apenas para quem tem a sorte de estar no lugar certo, no momento certo. Depois de atravessar montanhas que parecem flutuar, cavernas escondidas sob geleiras, rios coloridos, oceanos que criam ilusões impossíveis, desertos que florescem e paisagens que desafiam completamente nossa imaginação, talvez você tenha percebido algo importante. O planeta não precisa inventar mundos fantásticos, porque ele já é extraordinário por natureza. Em cada continente existem cenários capazes de nos fazer questionar tudo aquilo que acreditávamos conhecer sobre a Terra. E talvez o maior mistério não esteja nesses lugares incríveis, mas no fato de ainda conhecermos tão pouco do mundo em que vivemos. Se você chegou até aqui, é porque essa viagem despertou em você a mesma curiosidade que move exploradores há séculos. Então aproveite este momento para se inscrever no canal e continuar descobrindo lugares que parecem impossíveis, mas existem de verdade. Escreva nos comentários a frase "A Terra nunca deixe de me surpreender" e conte qual destes lugares entrou para sua lista dos sonhos. Deixe o seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem essas maravilhas escondidas. E não pare por aqui. O próximo vídeo, que já está aparecendo na sua tela, vai levar você para uma nova jornada pelos cenários mais extraordinários do planeta. Talvez a próxima descoberta seja ainda mais inacreditável do que tudo que você viu hoje.